A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Então, estamos falando, nesta sessão, de algo que é fundamental para cumprir seu chamado, certo? A pergunta é como eu posso cumprir meu chamado, certo? E nessa sessão, a gente vai dar uma olhada em Romanos 8,14. Eu não consigo enfatizar o suficiente a importância disso, pois tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Não diz que são os que são guiados pelo intelecto. Não diz os que são guiados pelo seu entendimento natural ou os que são guiados pelas suas emoções. Não diz os que são guiados pelo que os seus amigos dizem. Vocês estão conseguindo ver isso? Diz os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Agora, é claro, são os filhos e filhas de Deus. Será que todo crente que você conhece é guiado pelo Espírito? Não. Então temos uma discrepância aqui, certo? O que será que ele quer dizer aqui? Temos que entender que a palavra grega para filhos aí é a palavra huios. Há duas palavras principais para filhos no Novo Testamento, huios e teknon. Huios e teknon. Teknon é o filho pelo mero fato de ter nascido. Quando meus filhos nasceram, lá no hospital havia aquele vidro e mais 20 bebês ali, certo? Como eu sabia qual era o meu? Por causa do nome Bevere escrito no vidro. Ele era meu filho só por ter nascido. Huios significa um filho ou filha que demonstra o caráter dos seus pais. Você sabe que ele é filho porque ele é como seu pai. Addison, o meu filho mais velho, Sabe, uma vez minha mãe veio tomar conta dele e ela olhou pra mim quando eu voltei rindo e disse: esse garoto é igualzinho a você. Ele faz coisas que você nem lembra que fazia, sabe? Então agora o que acontece aqui? Ele é reconhecido como filho do John Bevere porque ele tem o caráter do seu pai. Essa palavra aqui para filhos é huios. Então são filhos e filhas maduros que são guiados pelo Espírito. Como o Espírito nos guia, bem, é nosso trabalho aprender, primeiro, acima de tudo, ele nunca contradiz a palavra escrita de Deus. Número 2, ele guia primariamente pelo testemunho interior. Um versículo aqui nesse mesmo capítulo diz que o Espírito dá testemunho com o nosso espírito. Então, quando há uma paz completa, isso é Deus dizendo sim. E às vezes há como um sinal vermelho por dentro, isso é Deus dizendo espere. Então, Gálatas capítulo 5, verso 5 diz: uma vez que estamos vivendo pelo Espírito, sigamos a orientação do Espírito em cada parte das nossas vidas. Então a chave para seguir, entenda, Deus não te dá o mapa inteiro, Ele te dá um vislumbre do destino. E sabe, você pode estar aqui e Deus determina que o fim do seu chamado é aqui. E você pensa, eu vou daqui para lá, mas na realidade você vai passar por esse deserto, esse ponto aqui, esse cruzamento, esse ponto, esse deserto, para ter o caráter necessário para suportar essa posição aqui. Então, na minha vida, quando eu comecei a trabalhar para a igreja, eu me lembro, eu sabia que eu estava no meu chamado, eu tinha aquela sensação de alegria, de contentamento, satisfação. E no primeiro ano foi como uma lua de mel. Sabe, eu mesmo lembro que eu costumava sentar no estacionamento e chorar. Tipo, como é que pode? Tem 8.000 pessoas nessa igreja e sou eu que cuido de tudo para esse homem e mulher de Deus, faço as compras deles. Sabe, aquilo era muito bom Mas à medida que o tempo passou, houve, sabe, desejos que começaram a surgir em mim. Veja, antes de assumir o cargo, a outra coisa que eu fazia era cuidar de todos os pregadores convidados que vinham à igreja. E antes de assumir esse cargo, eu ainda trabalhava como engenheiro, eu estava numa conferência à noite. Um evangelista muito famoso entrou, o nome dele era T.L. Osborne. T.L. Osborne, eu acho que ele e a sua esposa Daisy conquistaram mais de 62 milhões de pessoas para Cristo.
Isso na década de 80, em cruzadas que faziam na África, era tipo 500 mil pessoas em um culto de uma noite na África, certo? Então, eu vi aquele público, eu era engenheiro, não trabalhava na igreja ainda. Ele começou a falar e eu ouço a voz de Deus. Eu ouço Deus dizer, você vai servir, vai trabalhar para este homem? Eu pensei, meu Deus, fiquei tipo, o quê? Eu não sei nem como conhecer um cara desse. Bem, quando me contrataram, no espaço de 6 meses ele foi um dos pregadores convidados. E quando ele chegou, e ele instantaneamente se apaixonou por mim. Sabe, foi instantâneo e eu me apaixonei por ele. E eu lembro que ele olhou para o meu pastor e começou a dizer, esse homem, oh, eu amo esse homem, ele é muito bom. E o meu pastor dizia, ele é um cara bom, sabe? Mas começamos essa relação e nós, sabe, eu me inclinava muito para ele. Parecia que estar perto dele era estar perto de Jesus. Ele está no céu agora, ele e sua esposa. E eu lembro que ele me amava, ele olhou para mim um dia e disse, ei John, a minha escola bíblica foi ler tudo desse autor aqui. E ele disse, eu li tudo desse autor, se eu te enviar a bibliografia dele, você leria? E eu disse, claro, claro que sim. Então ele me enviou todos os livros e outra vez ele disse, sabe, eu acho que você deve vestir meu tamanho. Então ele me enviou um monte de roupas dele, naquela época eu estava filmando os cursos, e eu comecei a vestir suas roupas e pregar como ele, a falar como ele, a andar como ele. E toda vez que ele vinha cerca de uma vez por ano à nossa igreja e ficamos mais próximos, e mais próximos, e mais próximos. E sabe, eu realmente amava aquele homem. Bem, a sede mundial deles era em Tulsa, Oklahoma, mas ele e a esposa estavam ficando mais velhos e decidiram, sabe, vamos mudar para Orlando, Flórida, o clima lá é mais quente, é um ambiente mais agradável. Então eles fizeram tudo naquela época por fax e telefone, e passaram a morar em Orlando e o escritório deles ficou em Tulsa. Então agora eu estou no meu emprego há 2 anos e meio e me convidam para pregar numa pequena igreja de 100 pessoas na costa leste de Orlando. O aeroporto mais próximo era o de Orlando e eu pousei no aeroporto em Orlando e na época minha mãe e meu pai viviam em Vero Beach, então eles foram me buscar. E quando eu estava saindo do aeroporto de Orlando, o Espírito de Deus veio sobre mim e eu comecei a afundar no meu assento. Eu nem percebia mais minha mãe e meu pai no carro. E eu fiquei, aqui é minha casa? Esse é o meu lar? Esse é o meu lar? Eu nunca tinha ido em Orlando antes. Então, eu soube, sem sombra de dúvida, que eu viveria em Orlando, Flórida um dia. Bem, eu voltei daquela viagem e comecei a juntar 2 mais 2. Eu disse, T.L. Osborne mora lá com a Daisy. É para lá que eu estou indo? Ele vai me aceitar, eu serei o Eliseu dele. Ele vai ser meu Elias. Então, depois de 1 ano, nada tinha acontecido e eu finalmente fui para Orlando novamente, uma segunda vez. E eu fui... Havia uma grande igreja em Orlando e eu fui falar com o pastor daquela igreja. Disse, estou querendo me mudar para cá, porque eu quero realmente começar uma igreja e alcançar as nações do mundo. Posso ser membro aqui? Ele disse, ora, claro. Então eu voltei e disse à minha esposa, está decidido? Eu coloquei fé que íamos mudar para Orlando. E meu plano era me tornar, sabe, eu ia trabalhar como vendedor numa loja de carros usados. Eu ia vender carros até trabalhar em um ministério. E eu estava esperando que, vivendo ali, T.L. Osborne me chamasse para ser seu assistente. Então eu fiz todos os planos. Eu lembro que eu marquei um horário com o pastor, com a esposa dele, para dizer que eu estava indo embora, me desligando. Sabe, que eu ia para Orlando e... Na noite anterior, eu tive um encontro com meu pastor e 3 ministros diferentes me ligaram. Um era do Nebraska, o outro era de Fort Worth, Texas, e o outro de Dallas, Texas. E os 3 disseram, John, a sua esposa está de acordo com isso? E a minha esposa não estava. E finalmente no terceiro eu desabei. E eu disse, oh meu Deus, eu estou dando à luz um Ismael. O que é um Ismael? Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, eu sou sua recompensa. E Abraão meio que diz, grande coisa. Sabe, a resposta dele é algo como, grande coisa, meu filho. Eu nem tenho filho. O herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Eu não sei, daqui a pouco eu posso estar morto. O que há de bom nisso? Então Deus diz, aqui temos um problema, Deus o leva para fora, o faz contar as estrelas, esse é o número dos seus filhos. Então Deus coloca esse sonho nele, certo? Você é chamado para ser pai de nações. De nações,
certo? É o chamado dele, o chamado específico, muito bom. Eu olho para a terra, só vejo bebês. Eu olho para as estrelas, eu vejo bebês, né? Então, depois de 11 anos de espera, 11 anos depois, ele agora tem 86, ele pensa, peraí, minha esposa tem estado reprodutivamente morta todo esse tempo, eu não sei como isso vai funcionar. Então ele e a esposa conversam, é melhor fazermos acontecer. Então ela traz a sua serva, Agar, ele se deita com ela e eles têm Ismael. Ismael nasceu de uma promessa genuína de Deus. Deus disse a Abraão, você vai ter um filho, não disse nada sobre Sara. Vá ler, você descobre que entre 75 e 86 anos Deus não fala nada de Sara, diz que haverá um filho. Então eles querem ajudar a Deus a realizar o que ele havia lhes prometido, seu chamado. E dão à luz a Ismael, e Ismael, você sabe, lá vem problema. Porque quando o filho da promessa vem e o filho da carne luta contra o filho da promessa, temos a oportunidade de fazer nosso chamado nascer da carne ou deixarmos o Espírito fazer isso. Se o gerarmos na carne, o que nascer terá que ser sustentado pela carne. Você vai se esforçar, vai lutar, mas quando Deus faz, há um elemento sobrenatural nisso que é maravilhoso. Então lá estava eu trabalhando para a minha igreja e todo mundo dizendo, você tem um chamado na sua vida, inicia uma igreja, vai para uma cidade, começa. E eu sempre me sentia tipo, não. Finalmente, com essa história de Orlando, eu percebi, estou dando à luz um Ismael. Então eu entrei no gabinete do meu pastor, lá estava ele e sua esposa sentados, Lisa estava comigo. Eu disse, pessoal, pastor, eu ia me demitir hoje. E eu disse, mas eu percebi que eu estou dando à luz um Ismael e eu me despedacei, chorei, fiquei tão envergonhado, mas eu não conseguia parar de chorar. O pastor e a esposa disseram, John, seu trabalho é fenomenal, nós te apoiamos, estamos felizes que você descobriu assim. Eu disse obrigado. E nós reafirmamos o nosso amor por ele, sabe? E tudo mais. Eu saí dali. Agora tudo isso é absolutamente verdade, não estou inventando. 8 horas depois, eu estava colocando minha roupa para jogar basquete com os pastores na quadra da igreja. Meu telefone toca. Eu pego o telefone e é T.L. Osborne. E eu fiquei, é o quê? E ele disse, John, Daisy e eu, a gente vai voltar para Tulsa e queremos começar uma igreja. E imagine isso. Faremos cruzadas por todo o mundo, pessoas serão salvas e teremos igrejas como temos em Tulsa por todo o mundo. Ele disse, queremos que você e Lisa façam isso, que sejam os pastores. E eu fiquei olhando para aquele telefone, oh meu Deus! Agora sim é Isaac, esse é o meu Isaac, nossa, uau! E ele fala comigo por 2 horas no telefone. Nesse meio tempo, a Lisa liga pra mim, eu ponho a chamada em espera. E eu disse, vem pra casa, o T.L. Osborne no telefone. E ela, ok, e ela chega em casa. E agora os dois no telefone, usando extensão, se você não sabe o que é isso, esquece. Então a gente ficou conversando, e ele pintando a sua visão, certo? Então eu desligo o telefone, eu estou muito animado, a minha cabeça literalmente quase bate no teto. É o meu sonho, trabalhar pro T.L. Osborne, oh meu Deus! Eu lembro de sair do apartamento naquela noite e havia um sinal vermelho. Lembra, ele guia pelo testemunho, um sinal vermelho. E eu fiz, não, foi a coisa mais burra que eu já fiz, não faça isso. Eu disse, não Deus, não, eu tenho esperado por isso há 4 anos. Você não pode dizer não para isso e o sinal vermelho. E eu fiquei com essa impressão no meu espírito de que algo não estava certo. Por 3 dias, finalmente 3 dias depois eu orando para a impressão ir embora. Eu disse, eu vou para lá em nome de Jesus, e a impressão se foi. Então fomos até lá, nos apresentaram a equipe, fizemos a entrevista, já tínhamos um lugar para morar, eles nos apresentaram a equipe inteira, era época de Natal, esses são John e Lisa, eles ficaram conosco. Eu volto para Dallas, eu já tinha dito ao meu pastor que eu estava indo embora, todo mundo na igreja sabia, e a impressão voltou. Eu creio que foi a misericórdia de Deus. Então eu liguei para TL e disse, TL, eu ainda não estou confortável, algo não está certo. Ele disse, venham até aqui, eu também senti isso. Então a gente volta até lá, sentamos na sala e ele olha para nós e diz, sabe, nós amamos muito você e a Lisa, mas sentimos também que algo não está certo. Então determinamos ali mesmo que não era de Deus. E eu lembro de me sentir um pouco aliviado, mas era como se eu tivesse morrido. Meu sonho tinha morrido. Eu lembro de voar de volta para casa. Isso vai soar estranho, mas é verdade. Eu chorei por 2 semanas. Toda manhã eu ia para o quarto de oração e chorava como um bebê.
Era como se algo tivesse morrido. Isso continuou por 2 semanas. E finalmente uma manhã orando, eu gritava mesmo com Deus. Eu dizia: Deus, por quê? Por quê? Você pôs isso no meu coração. Eu recebo essa oportunidade e você me diz para não fazer isso? Por quê? Por que você me pediria para colocar isso no altar assim? E eu ouvi o Espírito Santo dizer claramente. Ele disse: filho, porque eu quero ver se você está servindo a mim ou ao seu sonho. E quando eu ouvi isso, foi como se toda a tristeza saísse. E eu nunca vou esquecer. Eu acho que o Addison, naquela época, tinha só 1 ano. E eu me lembro de perceber que eu tinha uma bela esposa, que eu tinha um belo filho. Eu comecei a desfrutar da vida de novo, sabe? Tínhamos um apartamento novinho em folha e uma piscina que ficava a 20 passos dele. E eu comecei a desfrutar da vida novamente. Foi impressionante. Nos 3 meses seguintes, eu fiquei feliz pela primeira vez em anos. Bem, alguns meses mais tarde, eu estava na Flórida de novo. E um pastor de uma igreja muito grande na Flórida estava no mesmo evento que eu, era a inauguração de uma igreja. E quando ele me viu, disse: John Bevere, não acredito, você. Eu estava querendo falar com você. E veja, ali já passaram 4 anos e meio, foi 1 ano depois daquilo. Eu disse: sim, vamos conversar. Ele disse: você pode vir à minha igreja no domingo e a gente fala em seguida? Claro, com certeza. Então, a inauguração da igreja era numa sexta-noite e no domingo eu fui ao culto. Naquele dia havia um pregador convidado, ele pediu a alguém para almoçar com o pregador e almoçou comigo. John, eu quero te contratar, quero que você seja pastor de jovens. Agora, a última coisa que eu queria fazer, depois de 4 anos e meio servindo ao pastor e sua esposa, primeiro, departamento infantil, departamento de jovens, e então qualquer coisa servia. E eu ri naquele momento e eu pensei, eu recusei T.L. Osborne, ser assistente pessoal dele, fundar igrejas por todo o mundo, e ele está me oferecendo pastor de jovens, isso é ridículo, não é? Eu disse, se eu fosse pastor de jovens, isso é o que eu faria, e comecei a contar a minha visão do que eu faria, e ele, irmão, isso é muito bom, a gente vai fazer isso, e eu fiquei, ok, bom, contrata um pastor de jovens e faz. Então, eu fui à casa dele e ele disse, liga para sua esposa e diz a ela. Eu liguei para minha esposa, e a Lisa, alô, e eu, oi, querida. Ela disse, você falou com o pastor? E eu disse, sim, eu falei, e quando eu disse ela disse, e ele ofereceu a você o cargo de pastor de jovens, e Deus me disse para te dizer que aceite, seja fiel nisso e Deus vai te dar os desejos do teu coração. Eu fiquei, o quê? Ela disse, ele me disse claramente, eu estava voltando de um chá de bebê e ele me disse, eu disse, como é que você sabe? Ela disse, Deus me disse. Eu disse, ele disse a você, mas não disse para mim, eu desliguei com a Lisa. Bem, 2 dias depois ele me disse, mas o interessante é que aquela igreja era em Orlando, Flórida. Então, eu achava que eu tinha tudo planejado. Até ela se mudou para Orlando, vou me mudar para lá, mas Deus me disse que eu trabalharia para ele, e uma coisa que eu não percebi na época é que eu trabalhei. Ele vinha a cada 6 meses, 1 ano, para passar 3, 4 dias em nossa igreja, ministrando cursos ou conferências da igreja. Eu trabalhei para ele. Deus cumpriu isso. Mas depois ele cumpriu a parte de Orlando, e então eu me tornei pastor de jovens. E aí passamos para a próxima parte, mas o que é muito importante aqui sobre tudo isso é que se eu não fosse guiado pelo Espírito, e por um bom tempo eu não fui, eu estava confuso, estava lutando, estava frustrado. Sabe, tem gente que tenta cumprir o chamado na sua própria força sem ter uma palavra de Deus, sem ter uma estratégia. Veja, eu não quero dizer que você não faz nada. Sabe, Deus não pode direcionar um navio que não está na água, você não pode dirigir um carro que está dentro de uma garagem. Faça o que Ele te diz para fazer e seja fiel no que está fazendo. E se você quiser fazer algo novo e Deus não está falando nada, sabe, espera. Ele está dizendo, continue fazendo o que eu já disse para você fazer. O que Deus já havia me dito para fazer foi trabalhar para aquela igreja, servir, ser fiel no meu cargo, ser fiel à minha família, ser fiel à minha esposa. Eu não estava fazendo isso. E porque eu não estava fazendo isso, eu estava infeliz. E é assim que as pessoas estão, elas estão infelizes porque estão tentando realizar o chamado que Deus pôs em suas vidas pelo próprio caminho delas.
Há um caminho que Deus tem daqui para cá e não é essa linha que você traçou? É esse deserto, essa passagem, essa encruzilhada. E aí sim você acaba aqui. Isso te dá o caráter necessário para lidar com essa posição daqui. Então a grande chave aqui, quer você seja chamado para o serviço militar ou para, para o mundo dos negócios, ou para trabalhar na educação ou como atleta profissional, o que quer que Deus tenha te chamado para fazer? A chave é ser guiado pelo Espírito. É muito importante que entendamos e aprendamos a ouvir a voz dele. Sabe, Deus não força a sua voz em nós, com cada filho ele fala diferente. Lembra, ele disse a Moisés, se houver um profeta eu falo dessa maneira. Lembra? Mas não com Moisés, eu falo face a face, certo? Se você olhar para Samuel estava servindo a Eli, mas Deus quis falar com ele e disse, Samuel. E Samuel ouve a voz de Deus e corre exatamente para Eli e ele diz, não fui eu. Ele volta. E Deus, Samuel corre para Eli e volta. E da terceira vez Deus diz, Samuel corre e Deus diz, espera aí, Samuel, sou eu, Senhor, seu Deus. Deus fica deixando ele correr para lá e para cá, até que ele descubra como Deus fala com ele. E então Samuel entendeu. E isso o desenvolveu para levar a palavra de Deus para a nação de Israel. É muito importante aprendermos como o Espírito Santo, sabe, eu me comunico com cada um dos meus filhos diferentemente. Sabe, com um dos meus filhos eu tenho que ser direto e reto. Não dá para enrolar. Com outro filho eu quase tenho que escrever e pendurar no pescoço dele aqui. Sabe, outro filho é diferente, ele tem que pensar sobre aquilo. Sabe, eu aprendi como eu me comunico com cada um dos filhos, é diferente cada um. E Deus é assim conosco? Minha esposa diz algo que eu amo, diz que ele nos ama de forma única. Quando ele nos ama de forma única, isso diz que ele tem uma forma única de comunicar com cada um de nós? Então, eu não posso dar a vocês uma lição sobre como o Espírito Santo vai falar com você, mas posso te dizer. Jesus disse, minhas ovelhas conhecem minha voz. Você conhecerá a voz dele e saberá que é Deus. Então, a coisa mais importante no cumprimento do chamado é ser guiado pelo Espírito. Eu espero que você tenha gostado dessa lição. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.